nome é Ana Francesca, assino como Fran. É até engraçado falar sobre isso, porque eu tive meu primeiro contato com o grafite em 2010, no mutirão de grafite no Félix Miranda, que foi onde eu conheci a maior parte dos meninos, né? E a partir daquele momento ali, eu ainda comecei a esboçar as primeiras pinturas, fazer alguns desenhos, mas não fiquei por muito tempo pintando, porque eu percebi a necessidade de se organizar o que acontecia naquele movimento. A minha história está muito entranhada com isso, tanto no grafite como em outras vertentes artísticas. Eu sempre estive envolvida com esse fazer cultural de organizar, de escrever, de projetar. E eu identifiquei ali naquele cenário essa necessidade, uma vez que todas as produções de grafite que aconteciam eram feitas pelos próprios meninos, mas eles também tinham que pintar, eles também tinham que dar conta do que acontecia, e muitas vezes as coisas se conflitavam nessa questão de organizar, promover e pintar. A verdade também é que eu nunca pintei muito, eu não desenho nada bem, mas eu estava sempre envolvida aqui naquele bolo de querer estar junto, né? Foram poucas pinturas que eu fiz, tinha algumas no casarão da UF, que foi tombada há pouco tempo, no Jockey, na área central, em frente ao Trianon. Logo em 2011, eu fui convidada para participar da exposição do Caribé, uma releitura do grafite sobre a leitura do Caribé, artista, com a curadoria do Andinho Ide. Acho que foi uma das minhas últimas pinturas. Eu ainda estava cursando artes visuais e foi quando surgiu um projeto chamado Zona Cultural Tribos Urbanas. Em parceria com o pessoal de jornalismo, a gente organizou um evento que trouxesse todas as tribos urbanas para dentro da faculdade. E naquele momento foi muito interessante, porque a gente conseguiu trazer um pouco do que tinha na rua para dentro da universidade. E a Fafic recebeu seu primeiro grafite, muito significativo, que foi pintado pelo Johnny Mr. Bode e pelo Andinho Ide. Mas foi muito bacana, aquele evento foi muito significativo, porque a gente conseguiu trazer o diálogo para a universidade sobre o que acontecia na rua. Eu também consegui ampliar o meu olhar de pesquisadora para a rua. Ali, naquele período, eu percebi que eu queria trabalhar com aquele tipo de produção. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou conhecido no meio da arte como MV, com um apelido que um amigo da faculdade colocou em mim. Como era poucas letras, eu gostei e achei que ia funcionar bem para eu poder iniciar na arte, e até hoje eu sou conhecido como MV. E meu estilo é bastante variado, assim, eu gosto de experimentar bastante coisa, gosto de trabalhar muito figura de animais e figura humana também, principalmente a parte do dorso aqui, do rosto. Gosto bastante de pintar em preto e branco. E também tem um trabalho assim das frases, né? Gosto de fazer algumas frases na rua para poder atingir aí as pessoas de uma outra forma também. Primeira vez que eu vim para Campos foi no ano de 2010. Foi também o ano que eu comecei a grafitar. Na época eu morava em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu conheci um grafiteiro que era do Rio, que também estava morando lá, que é o Alessandro GRD. E a gente veio nessa ocasião, em 2010, e aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns grafiteiros daqui já, que a gente pôde pintar juntos também, que foi o Andinho, o Johnny Mr. Bode e o Fábio de Rua. Foram os primeiros artistas que eu tive contato aqui na cidade. A gente pintou um painel no antigo casarão que tinha ali ao lado da UF. Em 2010 eu tive a oportunidade de fazer o primeiro mutirão de grafite na ocupação do casarão cultural da UF, que foi um momento muito significativo de resistência ali daqueles alunos, de um espaço que procurava promover arte e cultura entre não só os universitários, mas aos artistas do município também. E a partir daquele momento eu já estava muito envolvida com as produções que aconteciam em Campos. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque foi a primeira vez que eu estava saindo da minha cidade, né, para viajar em função da arte, né, em função do grafite, para poder levar
meu trabalho para outros lugares e aprender com outras pessoas também. Então o campus na minha história assim, realmente foi muito importante para a minha formação como artista. E aí, essa viagem que eu tinha feito em 2010 influenciou bastante na minha decisão de vir morar em Campos para poder estudar na UENF. E aí em 2013 eu voltei à cidade para poder morar aqui e concluir meu curso. E aí eu passei 8 anos morando aqui na cidade. E durante esse período eu contribuí com a cena, né, da arte urbana. Colei junto com a rapaziada daqui, a galera da Progressivo Arte Crio, que sempre foram muito ativos, fazendo vários eventos na cidade, sempre promovendo, fazendo as coisas acontecerem. E eu estava sempre nesse bolo aí também, junto, misturado com a galera. Aqui na cidade eu acabei ficando bastante conhecido por uma escrita do Mais Amor Menos Caô, que foi tipo uma poesia que eu comecei a propagar, a difundir através da arte urbana. E a resposta foi muito positiva sempre, das pessoas postando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tiravam fotos e postavam, e sempre alguém vinha me mostrar aqui que eu estava olhando no Instagram e vi uma pessoa postou sua arte. Eu gosto muito de Campos, realmente aqui, a arte urbana aqui, ela tem, assim, a sua história, né? Ela tem o seu peso. É uma cidade que fica aí no meio das duas capitais aí, do Rio de Janeiro e de Vitória. E a cultura aqui é bem difundida, assim, eu acho que não deixa a desejar para nenhum lugar do Brasil, assim, questão de quantidade de artistas e da qualidade também dos trabalhos, né? O pessoal aqui se dedica bastante assim para poder levar a cultura da melhor forma possível, né, para as pessoas. E eu gosto de sempre que eu posso de vir aqui para poder ver as artes e pintar também. Bom, meu nome é Fábio, eu assino de rua hoje em dia. Eu comecei a fazer grafite, aliás, eu conheci esse mundo em 1998, né? Através do hip hop, através da pichação. Mas foi só em 2001 que eu comecei realmente a escrever meu nome pelas ruas, né? A princípio pela pichação, né? No caso, eu pichei durante 2 anos, eu fiz parte de algumas gangues, né, que se chamam lá em São Paulo, né? Primeiro a Máfia e depois, aliás, primeiro os Pampas e depois a Máfia, né? Foram nos 2 primeiros anos, 2001 e 2002. E em 2003, né, em 2002, devido a um fato, uma vez, de ter tomado uma dura de uns policiais tal, e ter sido uma situação constrangedora, eu resolvi começar a fazer coisas mais elaboradas e partir para o grafite, né? Estudar mais sobre isso. Aí, no caso, em 2003, eu comecei a fazer uns trabalhos mais elaborados, trawups, tal, estudar, né? Na época eu assinava Protesto, trabalhando com grafite, já trabalhei com oficinas de grafite, muitos trabalhos comerciais, só que era um segundo trabalho, né? Porque o meu trabalho mesmo era trabalhar como vendedor de assinaturas, né? Eu trabalhei na Editora Abril, trabalhei na Editora Globo, trabalhei na Isto É, né? E no meio desse trabalho, que a gente viajava muito, eu morei um tempo em Vitória e em 2010 teve a Bienal de Campos.
que foi na praça, ali na São Salvador. E aí eu conheci a cidade de Campos, uma cidade com a qualidade de vida maior que eu estava acostumado, né, em São Paulo, no Rio, por conta de menos violência e questão de trânsito, locomoção muito mais fácil também. Em 2011 eu recebi um convite para estar trabalhando aqui, né? E aí, trabalhando aqui, um dia numa faculdade aqui da cidade, na UENF, eu conheci a produtora Ana Francesca. E aí, por intermédio da Ana Francesca, depois eu conheci a galera do grafite, o Andinho, o Johnny Mr. Bode, o Kane, o Dom, o Sweet. E foi a primeira pintura que eu fiz com eles a partir de 2011. Já em 2011, né, foi aí que eu conheci a galera, né, e comecei a curtir, né, aqui, porque tanto em São Paulo quanto no Rio, para você achar um muro, né, era mais burocrático, né, mais perigoso, tal. E aqui tinha poucos artistas, né, e essa gama maior, né, de espaços para a gente estar explorando, tal. E aí eu resolvi ficar por aqui. E aí de 2011 para cá participei de alguns eventos, né? O primeiro evento que eu participei coletivamente foi com o coletivo PAC, né, da galera daqui, que foi no Sesc, foi uma exposição coletiva, foi muito legal, né? Foi uma experiência bem bacana, né, tá participando disso. Já em 2016, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de participar aqui com a galera do festival Campus Grafite, que foi realizado ali no DIC, na Beira Rio, né? E foram 20 artistas, eu fui um dos artistas selecionados, cada um pintou 50 metros, e aí eu fiz um painel, né, clamando por mais cores em Campos, mas também interagindo com algumas paisagens da cidade. A minha pintura de fundo tinha a ponte de ferro, né, e eu retratei ela com a minha esposa, tomando sol, e desenhei barcos, desenhei personagens, retratando a população de Campos. No final desse ano rolou um outro projeto, um outro edital, que foi no Colégio Maria Lúcia, e eu também tive a oportunidade de ser selecionado para esse edital, e no caso ali era um tema falando sobre a cultura do grafite, né? Isso foi em 2016. Em 2020 agora teve um outro projeto do Sesc, que foi em Farol, né? E lá eu retratei a etnografia. E agora no final de 2020 rolou um outro projeto coletivo, com um coletivo hoje que eu faço parte, que é o Lamparones, onde a gente fez um painel aqui no Novo Jockey, e aí cada um, o tema era hip hop, mas a gente escreveu a palavra Lamparones, onde cada um interagiu dentro da letra. Eu retratei 2 MCs, uma batalha de MC, uma vez que o tema era hip hop. De lá para cá a gente vem pintando muito, cada vez mais interagindo, né, em várias ações independentes, né, por conta própria. E aqui é um lugar, né, que eu gosto muito, né, porque é próximo da minha casa e é bem tranquilo. E aqui no hipódromo eu tenho mais ou menos aproximadamente umas 8 pinturas. Eu moro aqui 1 ano, então é um lugar que eu sempre venho pintar.
estou gravando aqui em frente um painel do T-Tattoo Acryl, que é a acryl feminina, que teve aqui na cidade de Campos. Não é uma pintura minha, é uma pintura da TK. E por que eu decidi gravar essa parte do documentário aqui? Porque é importante ressaltar a representatividade feminina que existiu e ainda existe no movimento de grafite em Campos. O coletivo T-Tattoo Acryl foi representado pela Ana Clara, pela Thalita TK e pela Laisa Mariano. Elas pintaram aqui no município de Campos por volta de 2012, 2013. Logo depois, a Thalita foi para tatuagem, a Laisa foi para tatuagem, a Ana Clara foi estudar fora, mas é importante ressaltar esse movimento. Sou o Jamerson, na verdade, também conhecido como Dog Jan. Eu comecei o grafite em 2012, intermédio de uma oficina na prefeitura de Campos do Goytacazes, onde meu pai chegou em casa falando que teria várias oficinas pela prefeitura e falou grafite. Foi onde eu me identifiquei e fui procurar saber, fiz inscrição. Na época não tinha muito recurso na cidade para o grafite, não dava tanta atenção assim. E acabou que não tinha spray no começo da oficina. Eu fiz a oficina com o Johnny Mr. Bod, que é o conhecido como Bodinho também. E eu acabei indo em Macaé comprar tinta, porque aqui não tinha para poder pintar na rua. Então, basicamente, o meu começo foi esse. Eu conheci intermédio do Bodinho, né, o Mr. Bod, Andinho, Kenny, Dom. Tinha o Cal também, que pintava junto comigo, o Cauã, que é meu vizinho da frente. E a gente foi pintar na rua ali, na rua da HGG, em frente do CIEP Custódio. Aí foi onde a minha primeira pintura, com Dom, Andinho, Kenny e Bodinho, e Carlos Cauã. A primeira tag foi Lemes, que é um sobrenome meu, Lemos. Aí eu tirei o O, ficou Lemes, mas não me identifiquei muito não. E depois de um tempo eu passei para Jan, aí eu comecei a pintar os Bulldog. Aí começou o pessoal a me chamar de Dog, e aí ficou Dog Jan. Mas a assinatura é só Jan, mas por causa do cachorro, Dog Jan. O grafite me trouxe várias amizades, lugares que eu conheci que eu nunca imaginei que eu conheceria, vários amigos, no caso do grafite, pessoas que eu admirava e eu pintei junto, como Bigode, Feiro, Edmund, Dois, Andinho, que sempre foi uma referência da cidade, e vários outros amigos que eu fiz aí durante essa trajetória no grafite. E tem a história também do Nós por Nós, famoso Nós por Nós no e-mail. Eu tava querendo fazer um evento e eu fui no mestre nosso aqui do grafite, Andinho, e falei pra ele: ó, Andinho, eu quero fazer um evento, os caras vão dar um suporte pra gente, o que você me diz? Aí você, rapaz, eu vou te abraçar. E caímos pra dentro, começamos a mandar e-mail, nada de receber e-mail. O que tá acontecendo, gente? Que não manda. Quando a gente foi ver o e-mail, tava Nós por Nós. Aí ninguém respondeu o e-mail. Mas mesmo assim a gente correu atrás, conseguiu chamar vários amigos de fora aí. Vieram quase 40 artistas de fora aí e botamos pra fluir. Deixamos a comunidade portelinha toda grafitada. Então, faça sua escolha, eu decidi ser um guerreiro, nunca baixar minha cabeça. Inspiração vem de zumbi, liderado da capoeira, olhos sempre focado na tática de guerrilha. Soldado periférico combatendo a burguesia, pesado nos meus versos, rabiscado no caderno. Seu preconceito não me atinge, eu tô na rua em protesto. Manifestos violentos. Manifestos violentos. Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boys. E aí, em 2013, eu tive a oportunidade de promover a exposição Da Rua Pra Cá, 10 anos do coletivo progressivo Arte Crio, que aconteceu no Sesc. Essa exposição contou com componentes daqui de Campos, né? Nós da Progressivo, e os convidados Fábio de Rua e Gás.
entre as telas, nós fizemos uma instalação, né, com a perspectiva 3D e foi bem bacana. E esse foi um período marcante para o grafite em Campos, porque estava comemorando 10 anos da Progressiva Art Crew, que era a primeira crew que existia aqui, e também pôde resgatar artistas que já não pintavam há muito tempo. E também trazer para perto todo mundo que estava atuando no cenário naquele período. Essa exposição também, ela foi para Muriaé, para o Circuito Grande Hotel Muriaé, através do Johnny Mr. Bode, que tem um trabalho bem forte lá nessa cidade, em Minas Gerais. E foi em 2014 que a gente conseguiu emplacar o primeiro edital de grafite em Campos, Encontro da Tribo Grafite, que aconteceu numa escola na Penha, com a proposta de retratar paisagens da cidade. E naquele período foi muito bacana, porque conseguiu contemplar todos os artistas atuantes do município e eles conseguiram retratar um pouco da cultura de Campos, a cultura tradicional e material, trazendo àquela comunidade não só a arte urbana, mas um pouco da história do que acontece no nosso município. Meu nome é Maicon Elioberto Ribeiro do Nascimento, minha tag é Elioberto, é assim que eu assino artisticamente desde muito tempo, no qual eu tive a oportunidade de ingressar no grafite no primeiro edital que teve na cidade, primeiro edital municipal, né,
no qual eu tive o prazer de conhecer os artistas e interagir e realmente mergulhar nesse universo do grafite e da rua. A maioria dos editais que eu participei na cidade sempre tem como temática as belezas, né, da cidade, história e tudo mais. Nesse primeiro edital eu tive a oportunidade de representar o chuvisco, que é um doce típico da cidade. E aí foi na Penha, né, esse primeiro edital, no qual eu tive a oportunidade de fazer um painel grande, consideravelmente grande, né, que foi o muro de uma escola. E ali eu pude ter a oportunidade de aprender técnicas, porque, né, todos os grafiteiros da cidade estavam ali. Em 2015, participamos de um mutirão chamado Nós por Nós, né, no qual eu também participei, sempre tentando fortalecer esse cenário, né, do grafite, que é tão difícil. Em 2016 teve o primeiro, que foi na Beira Rio, né, no qual foram 50 metros para 20 artistas, né, cada artista ficou com 50 metros, era 1 quilômetro de muro, na verdade. Um muro baixo, né, um pouco mais baixo ali o dique ali, que no final das contas a gente ficou durante uma semana ou duas pintando, interagindo com a comunidade, interagindo com as pessoas e levando mais cor, né, levando mais alegria, mais leveza. Lá eu pintei a parte histórica, né, da cidade, eu retratei a cavalhada, né, que é a parte material da cidade, a cultura imaterial, a economia, que era o transporte da cana-de-açúcar, o esporte, que foi o remo, e também as belezas naturais, né, as aves, o rio, né, e a parte indígena também, né, que eu fiz um índio, representatividade da cidade, né. E aí no segundo festival Arte de Rua, né, que foi na Escola Maria Lúcia, eu pintei os ipês da cidade, né, que é bastante conhecido, os ipês amarelos, e aí eu fiz os ipês amarelos e os rosas, né, fazendo uma integração, representando mais uma vez a beleza, né, que está sempre na fotografia de campos, está sempre marcando aí a paisagem campista. E mais uma vez sempre levando, né, isso para o público, né, levando isso para, né, e aí de repente a gente se depara com os grafites apagados, né, com a cidade depredada também, né, é importante falar isso, né, e as escolas fechadas, né. Então, por que não levar mais cor, né, para dentro das salas de aula, para as escolas, para as comunidades, né, aproveitar e fazer mais editais, né? Acho que a gente está precisando falar isso também, mas é isso. E aí foi ali que a gente fez o nosso último edital, na verdade, né? E aí até então a gente está parado, né, sem ser contemplado com nenhuma esfera municipal, né? Nenhum edital em esfera municipal. Mas é isso. E aí a gente vai fazendo grafite, trazendo grafite para as áreas, né, onde precisam tanto quanto, né, de cor, de informação, de arte, de leveza. E hoje eu estou aqui na frente de mais um trabalho, né, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar com um artista de fora também e trazendo muita arte para a cidade de Campos. E é isso, a gente precisa de arte, a gente precisa de cor, né? Eu acho que precisamos de mais editais também, precisamos de mais fomento à arte e à cultura. Eu comecei, sempre gostei de desenhar desde criança, desenhava muito, era uma criança calma, só ficava desenhando. E quando começou a aparecer assim, o grafite mais na mídia, eu sou já agora da nova escola, né? Quando começou a aparecer mais na mídia foi que eu comecei a me interessar e achar maneiro, e aí, pô, demonstrei interesse em casa, eu era novo ainda. E aí minha mãe ficou sabendo que ia ter uma oficina de grafite aqui em Campos, lá no SESI, que ia ser ministrado pelo Andinho, nosso mestre aí do grafite, relíquia de Campos. Aí eu, pô, já corri atrás dessa oficina, fui lá, cheguei lá na oficina, ele ensinou um pouco a história do grafite, o que era um bombe, o que era um wild e tal.
E aí ensinou também como que manuseava a lata. A questão da distância da parede e tudo mais, a meia apertada, apertada inteira. E aí ensinou a manusear a lata, a gente treinou ali um pouquinho o traço reto, bolinha e tal. Saindo dali eu já passei na primeira loja que tinha de tinta, comprei umas latinhas lá, um verde, uns coloridos assim, não tinha muita noção. E fui para minha casa em obra, que eu tinha uma casa em obra, tem até hoje, tá em obra lá. E aí parti para a parede e fui treinar lá. Antes de ir para a rua eu treinei lá na obra. Então, minha tag é arte, foi a tag que eu desenvolvi lá na oficina, que foi o meu primeiro contato com grafite lá no SESI. Eu bolei essa tag e tá comigo até hoje, é o que eu assino. Logo depois teve uma oportunidade de pintar na rua, que eu ainda meio escabriado, nunca tinha saído para pintar sozinho, não sabia como é que funcionava. Que foi lá na Portelinha, era um evento independente, que foi o Nós por Nós na época, que foi encavalado mesmo, encabeçado pelos próprios grafiteiros, que a gente conseguiu ajuda de... A gente mesmo compartilhou, a gente fez a divulgação, a gente conseguiu ajuda aí de várias empresas e fizemos o evento, foi sucesso e eu pintei lá, foi a primeira vez que eu pintei do lado de fora assim da comunidade. Fiquei bem satisfeito com o resultado na época e assim, esse daí foi um que me marcou pra caramba. E aí depois disso eu já fui, conheci a galera aqui, o coletivo de Campos, que hoje em dia é o Lamparones. Aí a gente começou a pintar junto e tudo mais. Eu comecei assim pintando junto com a galera, porque eu era novinho e tal, não tinha muitas manhas da rua. Então eu fui na contramão. A galera geralmente começa a pintar sozinho, né? E depois agrupa. Eu já comecei em grupo, hoje em dia que eu pinto mais sozinho, não tenho tempo direito. E teve o Campus Grafite também, que foi um evento já da prefeitura, né, que a gente participou. Foi o coletivo todo também, pintamos lá 50 metros para cada um só. Era da mão doer, vários dias ali na Solina e a baixadinha, que era uma muretinha baixa, mas entrou um cachê maneiro, a gente conseguiu um material bom também pela prefeitura. E, foi um evento, um dos maiores que a gente já fez aqui, né? Eu achei irado. Teve um outro evento também que a gente fez, que foi aquele lá embaixo da ponte, junto do Rima Cabrunco, que a gente pintou os pilares, que foi maneiro também. E nesse do Grafite Campos, eu fiz me coube, a gente dividiu a história de Campos em temas. O tema que me coube foi falar sobre os clubes de futebol de Campos. Aí foi o Roxinho, Rio Branco, Americano e Goitacazes. Eu fiz lá os mascotes e tudo mais e fiz os torcedores, assim, como uma vista posterior deles, olhando o estádio como se estivesse assistindo um jogo, para celebrar a paz entre os torcedores, né? E contra essa ideia de briga de torcida e tudo mais. Eu sou o Pablo, artista urbano aqui da cidade de Campos, e eu comecei a desenvolver meu trabalho no final de 2015. E no começo para mim era muito difícil porque eu não tinha referência e a cidade também, como tem poucos artistas, então é muito difícil de encontrar essas pessoas produzindo na cidade. Mas essa vontade de produzir alguma coisa e de me expressar era muito grande, só que tinha essa dificuldade de saber como começar. O grafite entrou na minha vida no momento que eu comecei a sair aqui pela cidade e eu vi alguns trabalhos diferentes. Tem dois artistas assim que eu vou pontuar, quer dizer, que me fez assim ter uma perspectiva muito diferente do grafite. Que o primeiro foi o Garvin, que é um artista do Rio, e eu vi uns trabalhos daqui na cidade, tipo assim, isso deu uma outra perspectiva. E o Rick, de Macaé, que ele fez um trabalho de uma intervenção de uma menina aqui na Beira Valão, e aquilo assim para mim foi assim, foi o primeiro contato direto com o grafite.
Porque eu acho que eu era adolescente na época, eu acho que eu tinha uns 16, 15 anos, e só na faculdade, talvez com a possibilidade da internet, de você ter mais contato com os artistas, isso me possibilitou a começar a desenvolver um trabalho. Porque como aqui eu não conhecia ninguém que trabalhava com grafite, e as poucas pessoas que eu sabia que trabalhavam, eu não tinha contato. Então levou algum tempo. Eu comecei a desenvolver meu trabalho com o lambe. Aí eu comecei a fazer algumas experiências e gostei assim de primeiro contato, mas eu queria que algo que durasse mais, que permanecesse mais tempo exposto. Então eu vi um documentário que foi um marco assim, que mudou minha percepção, que nesse documentário era um documentário que falava de arte urbana e tinha várias técnicas diferentes. E ali tinha a técnica do stencil, que era até o artista Black Lehat, que foi o primeiro artista que eu conheci assim, que produzia stencil. E eu fui, caraca, tinha uma possibilidade de fazer algo diferente ali. Pelo recurso que eu tinha limitado também, porque como eu não entendia muito bem a questão do material, como produzir, que tipo de material comprar, então eu tinha uma limitação muito grande em relação a isso. E foi quando eu vi o stencil e poderia assim, fazer um trabalho interessante com pouco recurso. O meu trabalho ele começou a se desenvolver de uma maneira mais estética. Ele não tinha nenhum tipo de conceito, não tinha nenhum tipo de conceito social, era apenas conceito técnico e também era um processo que eu estava de desenvolvimento, então eu não estava muito preocupado com isso. Quando eu comecei a me dar conta sobre o meu trabalho e sobre os espaços que ele estava ocupando, eu comecei a questionar algumas coisas e também comecei a sentir necessidade de complementar com algo a mais, que no caso eram as fotografias. Como eu trabalho muito com fotografia, então as fotografias iniciais que eu utilizava eram fotografias de banco de imagem. Só que no momento que eu comecei a perceber que eu poderia estar trazendo coisas mais próximas a mim, como pessoas, meus amigos, minha família, nos meus trabalhos, então eu comecei a ter uma percepção diferente. Hoje em dia eu trabalho com fotografias que são minhas, que eu tiro no meu cotidiano ou de pessoas próximas, mas no começo era apenas essa questão estética e técnica. E eu comecei a me inserir na cena aqui em Campos por volta de 2015, final de 2015. E foi no evento Nós por Nós, onde eu tive o primeiro contato com outros grafiteiros, com os grafiteiros aqui da cidade, com grafiteiros de outros estados, e que me fez assim, ter uma percepção totalmente diferente sobre o grafite e sobre a grandiosidade que tinha o movimento. Depois do Nós por Nós, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos aqui na cidade, fora da cidade. Aqui na cidade eu participei de alguns editais. Então eu tive a oportunidade assim, de conhecer outros estados e conhecer outras pessoas por conta desses eventos e dessas oportunidades que eu acabei tendo.
E em janeiro de 2020, na Praia do Farol de São Tomé, nós fizemos parte da ação Sesc Verão, onde nós organizamos a pintura do Mural da Marinha, com temas, né, lógico, da cidade de Campos, entre lendas e outras coisas, né? E foi bem bacana que o Johnny Mr. Bode retratou, né, as doceiras, né, o chuvisco e a goiabada, né? O Quiliac retratou o Urural, dessa vez não fui eu que pintei o Urural, foi o Quiliac. Eu retratei a guerra entre os mouros e os cristãos, que é a Cavalhada de Santo Amaro. O Fábio de Rua retratou o cotidiano das pessoas na cidade, foi bem bacana. O Gás retratou a Praia do Farol de São Tomé, os seus barquinhos, o farol, a areia e a orla do Farol de São Tomé, foi bem bacana. E o Paulo Malafaia fez uma expressão étnica, né, do povo campista através do seu trabalho. E a gente começou bem o ano de 2020, não sabendo que a gente ia enfrentar essa pandemia alguns meses depois. Salve, rapaziada, meu nome é Wesley, assino como Zec, sou grafiteiro da cidade de Campos do Goytacazes. Comecei no ano de 2015 no grafite, através de um mutirão que teve na minha escola. Foi onde eu tive meu primeiro contato com grafite. Depois dali eu comecei a me interessar um pouco mais pelo grafite e descobri que eu teria que ter uma tag, um apelido. E várias pessoas me chamavam por Zec, e eu pensei, né, que esse poderia ser o meu apelido, né, no grafite, minha tag é Zec Nice. E hoje eu assino como Zec. Eu participei de um evento no começo de 2020 chamado Sesc Verão, o qual eu fui acompanhar a Crew Lamparones lá no Farol, e eu pintei perto do painel qual eles pintaram, né? Então eu participei do evento. No final de 2020 fechamos o ano com o evento Caligrafia Urbana, qual eu já fazia parte da Lamparones Crew. Já começamos o ano de 2021 com o evento Carolinas, no Novo Jockey. Eu participei também do mutirão de grafite A Gente Faz, isso na comunidade de Santa Clara, em Guarulhos. Hoje eu sou a terceira geração do grafite em Campos do Goytacazes, o mais novo da galera, né, da Lamparones Crew. E tô aí com a galera, né, pintando, representando a cultura hip hop e o grafite na cidade. E no final de 2020 chegou a Campos o edital municipal da Lei Aldir Blanc, que foi importante também nessa linha do tempo do grafite em Campos, que foi o projeto Caligrafia Urbana, onde nós retratamos elementos da cultura hip hop num painel que foi realizado no bairro do Jockey.
sound right, boys. Desde o meu período de estudante, pesquisadora, em que eu pintava até hoje, sou contemplada por conviver com esses artistas brilhantes do nosso município, que resistem apesar da falta de políticas públicas. E também a gente torce para que, a partir de agora, com esse respiro, esse afago da Aldir Blanc, para que esses artistas e grafiteiros possam continuar colorindo a cidade de Campos dos Goytacazes.